Aleluia, amém? Graças e paz a todos. Vamos iniciar nosso culto desta noite. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 103. Amém? Salmos de número 103. Enquanto você vai abrindo, vou fazer uma oração. Esteja em oração, vamos orar, fecha os teus olhos. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui na casa dEle. Pai querido, Pai amado, queremos Te louvar, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada família desta igreja. Sabemos que o Senhor nos trouxe nesta noite para estarmos aqui, Senhor Jesus, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Senhor Jesus, querendo mais da Tua presença. Fala conosco. Senhor, aqueles que o Senhor preparou para estar aqui nesta noite, Pai, apressa os passos dos Teus filhos, traga-os para estar aqui na Tua casa. Prepara o nosso coração. Senhor, venha nos preparando para que nós possamos, ó Pai, Te louvar, para que nós possamos, Senhor Jesus, realmente nos rendermos aos Teus pés, a Te adorar como o Senhor merece ser adorado, a buscar a Tua presença, Senhor. Fala conosco, Deus, fala conosco nesta noite, Deus. Usa-nos, ó Pai, como instrumento na Tua casa, usa-nos, ó Pai, a cada momento. Nós Te louvamos. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa casa, nos nossos lares, na vida de cada um desta igreja, da família desta igreja, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Você já abriu a sua Bíblia no Salmo 103? Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente e nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para todos que o temem. Amém? Pois como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Amém? Que as misericórdias do Senhor possam se estender sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu queria que você já ficasse de pé, amém? Depois desta oração de confissão, nós vamos estar iniciando, nosso louvor, vamos estar adorando ao Senhor. Já se prepara, fecha os teus olhos, peça perdão, que haja confissão de pecados, que você possa agora agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas misericórdias dEle. A palavra dEle diz que por causa da misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos, amém? Pai querido, Pai amado, queremos Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e queremos Te pedir perdão, Pai. Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor, lava-nos, ó Pai, agora, Senhor Jesus. Lava os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, estar aqui na Tua casa, Deus, realmente com o coração voltado ao Senhor. Perdoe os nossos pecados, Deus.
perdoe as nossas falhas. Pai, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, as nossas atitudes, Senhor, muitas vezes tem entristecido o Espírito Santo do Senhor, mas, Pai, queremos que o Senhor venha nos perdoando, Deus. Lava, Pai, os nossos pecados. Traz em nós, ó Pai, pessoas, filhos, realmente que buscam a Tua presença, que entendem a Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, nós não somos consumidos porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos ama. Obrigado por Jesus naquela cruz, porque foi através da sua morte, do seu sangue, é que hoje estamos aqui, fomos sarados, fomos separados para, Senhor Jesus, estar contigo, estar na presença do Senhor. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Então vamos nos alegrar, cantando essa canção, Cordeiro Santo. Essa canção fala que o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele levou todos os nossos pecados, levou sobre Ele o fardo, aquilo que era para nós, Ele carregou sobre os seus ombros. Por causa disso, hoje nós estamos aqui, nós temos liberdade para adorá-lo. Amém? Você tem liberdade para adorar o Senhor, para cantar, para entoar cânticos de louvor ao Senhor. Amém? Então vamos cantar alegremente, Cordeiro Santo, aleluia. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro
Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Mais uma vez, para encerrar. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, amém? Nosso Cordeiro, que mudo foi levado ao matadouro, aleluia, para que nós tivéssemos vida, e Ele é o melhor de nós, amém? Nós temos vida, vida em abundância, por conta desse amor tão grande, aleluia, Jesus. Nova vida para sempre, uma família, alegria. Caminhar, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
mover e existir para ir. Só aqui, só Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo. Ele é da vida e verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Agora os homens, diga: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito Sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos Reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei. Todos juntos, diga nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é o da vida, o melhor, nosso mover e existir para ir. Só aqui, só Ele, só Ele entregar o princípio e fim do universo, Rei do mundo, a luz. Aleluia, Jesus. Ele é o melhor de nós, amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor, porque Ele é soberano, amém. Nosso Deus é soberano. Aleluia, Jesus. Sobre a terra, sobre os céus, é o nosso Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor.
muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Tu és o nosso Deus, o único Senhor sobre os céus, sobre a terra. E nós damos graça a esse Deus. Amém? Aleluia, nosso Deus, nosso Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou
digno Ele é. Digno é o Senhor, sobre o trono está, Soberano, soberano Criador, vou sempre te adorar. eleva as minhas mãos, Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. digno é o Senhor, Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. eleva as minhas mãos, Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é, digno é o Senhor, mas Ele ressuscitou, mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, Cordeiro de Deus morreu por mim, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou,
Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Passamos a palavra para as ofertas. Aleluia. Amém. Lá em Provérbios, 3, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o seu próprio entendimento. Amém? Confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor e neste momento é um momento de você ofertar, você devolver o seu dízimo. Amém? A sua confiança no Senhor, de estar abençoando a casa do Senhor, de confiar a sua casa, a sua família, amém? O seu trabalho. Você que for ofertar, você que for devolver o seu dízimo, tem os QR Codes, nós temos os envelopes, você pode estar pegando. Sinta-se à vontade, amém? Para estar ofertando na casa do Senhor nesta noite. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Aleluia, Deus. Aleluia, amém? Nosso Deus é o Cordeiro Santo. Vamos orar pelos dízimos, ofertas, amém? Senhor, queremos te agradecer, Pai, por cada família, cada vida, cada irmão, Pai, que tem devolvido o seu dízimo, que tem ofertado na tua casa. Senhor Jesus, que tem feito de coração, com alegria. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoando os celeiros dos teus filhos, a casa, Senhor, o trabalho, Senhor, aqueles que estudam. Pai, venha fazendo na vida de cada um dos teus filhos, que tem, Senhor Jesus, colocado o coração na tua obra. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Guarda as ofertas, Pai. Guarda esta igreja, que possamos ser uma igreja abençoadora, uma igreja que possa também abençoar vidas, famílias, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Podeis assentar, nós temos o culto de oração, na quarta-feira, vou estar dando alguns recados, às 19h30, nosso culto. Venha estar conosco, irmão. Eu sei que às vezes a gente fica batendo, nessa tecla, venha, 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 mas uma igreja que não ora, o povo que não ora, nós perecemos, a nossa vida tem que romper, irmã Cárita? Deus tem feito na sua vida, não é? Você tem vindo nos cultos de orações e Deus já tem feito, ela já tem vindo aos cultos e agradecida ao Senhor por tudo aquilo que ela tem pedido. Então, venha estar conosco às 19h30, amém? Às quartas-feiras, a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9h. Venha estar também conosco. Tem sido bênção, Você venha estar. E o culto da família às 19h, Que é o culto da família. Em nome de Jesus.
Amém. Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 8, aliás, não é 10 não, gente. Capítulo 8 de João. É um versículo que todos nós conhecemos, até de cor e salteado. João capítulo de número 8. João capítulo 8, nós vamos ler o versículo de número 32. Eu creio que todos nós já sabemos até de cor. E diz assim o texto: então conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, essa semana esse mês, aliás, nós estamos falando a respeito da Reforma Protestante. E nós fizemos uma introdução a semana passada e nós vimos alguns aspectos espirituais e sociais que a Reforma Protestante trouxe à igreja, trouxe para a história da humanidade. Nós vimos que a intenção de Lutero não era sair da igreja, chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, mas a intenção de Lutero era fazer com que a igreja voltasse novamente a professar as doutrinas apostólicas, não só no nome da igreja, mas de fato que professasse as doutrinas que os apóstolos deixaram. E nós sabemos que ao longo da história, ao longo da progressão histórica, a igreja se perdeu no caminho. Ela, ao longo da história, ela foi colocando elementos no culto que não fazem parte daquilo que a Bíblia nos diz. Por exemplo, hoje mesmo, além de nós estarmos aqui comemorando o Dia das Crianças, hoje também é comemorado uma entidade católica, né, que todos conhecem aí, e eu não vou citar o nome, mas nós sabemos que se hoje fosse um dia de semana, provavelmente seria feriado devido a essa entidade. Só que já é uma das doutrinas que nós, os protestantes, nós não aceitamos, que é a veneração de outras pessoas
que não seja a pessoa de Jesus. E o primeiro e o segundo mandamento já fala sobre isso em Êxodo capítulo 20. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, nós vamos ter um entendimento do que nós estamos falando. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Então falou o Senhor todas essas palavras. Moisés aqui, então, sobe ao monte, e Deus, então, vai entregar a ele os mandamentos para a vida cultica do povo de Israel. E Deus, então, entrega os mandamentos a Moisés e diz assim, versículo 2: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Verso 4: Não faça para si espécie alguma de imagem ou ídolo de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou daqueles que me rejeitam. Então aqui, Moisés aqui recebe de Deus o primeiro mandamento para o povo, e esse mandamento era o quê? Que a adoração era exclusiva, ou é exclusivo apenas a Deus, apenas a Cristo. Então nós não adoramos nenhuma imagem, nós não nos prostramos diante de nenhuma entidade, apenas diante do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Amém? Então, uma das discordâncias nossa com a igreja romana foi também a veneração de objetos sagrados, como as imagens. E aí então nós vimos que durante a história Lutero vai estudar, e Lutero se depara com um texto como o de Romanos, capítulo de número 1, verso de número 17, que nós somos salvos pela graça, somente pela graça de Deus. Ana Júlia, não tem como pôr as crianças em outro lugar que está atrapalhando. Pela graça, somos salvos. Então, nós hoje estamos aqui, a igreja do Senhor Jesus, a igreja chamada Igreja Evangélica, nós estamos aqui novamente arrogando para nós o quê? Uma mudança, porque a Igreja Evangélica, ela também ao longo dos anos, ela cometeu muitos erros. Muitas coisas aconteceram no meio da igreja evangélica que hoje nós precisamos novamente de olhar com carinho, retornarmos a olhar para os rudimentos apostólicos, as doutrinas apostólicas. Então, o crente em Jesus, ele vive pela fé. E a fonte do conhecimento do crente, do cristão, é a
palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre os 5 pilares da fé cristã. Quais são? Primeiro, somente as Escrituras. Segundo, somente a fé. Terceiro, somente a graça. Quarto, somente Cristo. E quinto e último, somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. Então, esses são os 5 pilares da nossa fé. A Igreja Romana, ela preza a tradição, ela preza a liderança papal, ela preza ao culto a outras entidades. Nós não. Para nós, a voz de Deus é a palavra, a Bíblia, as Escrituras. É a voz de Deus que fala com o seu povo. Para nós não há nenhum outro mediador, o nosso único mediador e o nosso único caminho é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Não existe atalhos que levam a Deus, somente o caminho chamado Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vimos também a semana passada que a reforma protestante, ela trouxe conhecimento às pessoas. As maiores universidades e as mais renomadas no mundo foram fundadas por protestantes, reformados. Nos Estados Unidos, os puritanos, na Holanda, na Suíça, na Alemanha, nós vamos ver a educação sendo uma das bandeiras da reforma protestante. Por quê? Porque até então a Bíblia, ela só era lida pelo clero. Só quem tinha acesso à Bíblia eram os padres. E olha, eu vou dizer para vocês, eram poucos os padres que tinham acesso à Bíblia naquele tempo. O povo, então, muito menos, porque a Bíblia ela foi traduzida do hebraico e do grego para o latim, que nós chamamos de Vulgata Latina. Ela foi traduzida para o latim e só quem lia em latim era o Papa e alguns dos padres. Então o povo não... Eu até algum tempo atrás, alguns anos atrás, até as missas eram celebradas em latim, aqui no Brasil. Por muitos e muitos anos, a missa era toda celebrada em latim. E as pessoas que iam à missa, elas ficavam com a mente infrutífera, ou seja, elas não recebiam nenhum conhecimento, porque como que elas iam entender o latim se a nossa língua materna é o português? Apesar de ter algumas semelhanças, mas muitas das coisas que eram faladas não eram entendidas porque nós não entendemos o latim. Então, a Igreja Católica Romana, por muitos anos, por muitos séculos, escondeu a Bíblia do povo. O povo não podia ler a Bíblia. Tanto é que nós vamos ver que alguns homens na história, que quando eles traduziram a Bíblia para a língua do povo, eles foram queimados na fogueira. Eles foram perseguidos, porque o fizeram. Então, o que liberta a mente do homem? Irmãos, esse texto que nós lemos de João foi usado, nós sabemos, na política brasileira.
né? Um determinado candidato arrogou para si esse conhecereis a verdade. Só que essa verdade que Jesus diz que ela liberta, não está falando de um conhecimento político ou de uma visão política. Essa verdade que Jesus está falando, não está falando de uma verdade humana, uma verdade política, não. Não está falando de um conhecimento natural, não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta a mente do homem da mentira? É a verdade de Deus. É a palavra de Deus. São as Escrituras. Por isso, o primeiro pilar da nossa fé é somente as Escrituras. Porque nas Escrituras nós temos as fontes de verdades para a nossa vida. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Os libertará do cativeiro, do pecado, vos libertará de toda mentira. E aqui está falando de mentiras espirituais, não está falando de ideologias políticas, de ideologias naturais. Não, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela está falando do reino de Deus. Jesus nos mostra o reino de Deus. Jesus nos mostra a pátria para a qual nós estamos ansiando, esperando chegar até lá. A verdade da palavra de Deus nos mostra a verdade desta pátria e não a verdade das ideologias que nós vivemos no mundo presente. É claro que o conhecimento liberta a mente do homem. Irmãos, se vocês não têm o hábito da leitura, procurem ter o hábito da leitura, nem que seja somente a Bíblia, que já é grandioso. Mesmo que você não tenha o hábito de ir numa livraria, comprar livros e ler e procurar, mas leia pelo menos as Escrituras. Como você vai conhecer o Deus que você diz servir se você não abre a sua Bíblia na sua casa? O instrumento de revelação de Deus para nós é a Bíblia. O instrumento de revelação do conhecimento de quem Deus é a Bíblia. O brasileiro, infelizmente, ele não tem o hábito da leitura. Mas nós, cristãos, precisamos adquirir esse hábito da leitura. Olha, os espíritas, eles são o grupo que mais leem no Brasil. Se você vê esses movimentos espíritas que trazem livros, né, fazem aquelas conferências e levam seus livros para vender, dizem que são vendidos centenas de milhares de livros. Os espíritas, eles leem, eles entendem sobre a sua religião, sobre a sua fé. Os mormons, eles leem, eles buscam conhecer a doutrinas a qual eles servem. E nós que temos a verdade da palavra de Deus, a nossa Bíblia muitas vezes fica empoeirada em cima da mesa, esperando chegar o domingo
para nós trazermos ela para a igreja. Não é um instrumento de leitura nosso. Como que a sua mente vai ser liberta? Como você vai conhecer a verdade de Deus se você não conhece as Escrituras? Irmãos, a reforma protestante veio justamente, Deus, na sua soberania, na sua grandeza, fez com que a história acontecesse assim, para que nós pudéssemos, através da fé, também adquiríssemos conhecimento. A reforma protestante colocou a Bíblia, a leitura, a cultura na mão do povo. Você precisa entender isso. Homens morreram, homens padeceram, para que hoje você tivesse a oportunidade de ter nas suas mãos a palavra de Deus. Eu estava vendo um testemunho de um pastor que é missionário, era missionário na China. Eu até contei isso aqui na escola bíblica dominical, na China comunista. Aliás, contei no culto de oração. E ele recebeu uma pessoa para poder levar até a igreja. E nós sabemos que na China o cristianismo tem que ser cultuado como? Escondido. Não pode se manifestar a fé abertamente como nós aqui. Inclusive, as últimas notícias que nós temos da China é que tem que ser entoado, em todo culto cristão agora, tem que ser entoado cânticos em louvor ao governo chinês. Olha que absurdo. Eles não têm a liberdade que nós temos. E esse missionário então recebeu um convidado para poder conhecer a igreja. E diz que eles foram para a igreja, eles chegando na China, eles foram até a igreja, e quando chegaram numa mata densa, eles deixaram o carro ali, esconderam o carro com folhas da mata, e depois eles adentraram ao lugar onde a igreja ficava, a mata fechada, alguns quilômetros dentro, mata dentro. E quando eles chegaram lá, a igreja já estava cheia, andaram de 3 a 5 quilômetros, mata dentro, de onde o carro havia ficado. Chegando lá, já estava tendo culto, já tinham louvado ao Senhor, e eles estavam fazendo um ritual que era o ritual chamado de passar a Bíblia. E aí tinha uma família, 2 famílias, uma de frente para a outra, e a família que estava em posse da Bíblia, eles estavam chorando. E a outra família que ia receber a Bíblia estava chorando. E aquele rapaz que estava visitando, ele não entendeu e perguntou: o que está acontecendo? Por que eles estão chorando? E aí então o pastor virou para aquele missionário que foi lá visitar, ele falou assim: olha, a família que está com a Bíblia está chorando, eles estão chorando porque eles tiveram 3 meses para ficar com a Bíblia. E nesses 3 meses que eles ficaram com a Bíblia, eles leram dia e noite, porque eles tinham que entregar a Bíblia. E aí eles não conseguiram ler a Bíblia toda. Eles estão chorando porque hoje eles vão ter que entregar a Bíblia para outra família.
E o missionário falou assim: e a outra família, por que está chorando? A outra família está chorando porque está recebendo a Bíblia. Porque vai ficar com a Bíblia durante 3 meses. Irmãos, nós temos Bíblias de todas as versões, de todos os modelos, no celular, de forma online, de forma física, de tudo quanto é jeito. Nós não valorizamos a Bíblia que nós temos. Nós não valorizamos a palavra de Deus. Aquele povo lá, eles choram porque eles têm a oportunidade, muitas vezes, de ter apenas uma página da Bíblia para ler. Apenas alguns versículos para poderem ler. Eles amam a palavra de Deus. É o primeiro pilar da nossa fé, as Escrituras, somente as Escrituras, porque as Escrituras revelam o Jesus que nos salvou. As Escrituras revelam o nosso pecado, mostram o homem pecador que nós somos. A palavra de Deus revela que mesmo nós sendo pecadores, Deus nos deu um presente maravilhoso, que foi a salvação em Cristo Jesus. Isso tudo é revelado através da leitura da palavra de Deus. Que maravilha nós podemos ter, e como nós desvalorizamos, não valorizamos a palavra de Deus. A mensagem de hoje, como é a segunda dessa série de 4 que eu vou estar pregando, o tema dela eu coloquei vozes que antecederam o fogo. Vozes que antecederam o fogo. Por quê? Porque homens de Deus, homens valentes, homens que não amaram a sua própria vida, mas a deram em amor a Jesus, em amor à sua fé, homens de Deus, tiveram a sua vida silenciada, mas deixaram um legado para a igreja. Deixaram uma história a ser contada. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: você tem uma história para contar? Você vai deixar uma história para que outros possam olhar? Você pode dar exemplo, ou dar exemplo de uma vida cristã verdadeira? Irmãos, o que tem me assustado muito hoje é uma estatística que eu andei olhando. Segundo o IBGE, 70% das pessoas que frequentam as igrejas protestantes hoje são mulheres. Basta olhar aqui na igreja hoje. Eu creio firmemente que a estatística está certa. 70% das pessoas que frequentam nossas igrejas são mulheres, porque os homens não estão querendo nada com Deus. São poucos. Os 30% de homens que frequentam a igreja são poucos. É uma vergonha para nós, os homens. Alguns homens ainda falam para a esposa assim: ah não, olha, fazem de tudo para que eles não venham ao culto aos domingos. Ah não, estou cansado. O que você acha de a gente não ir no culto hoje? Desmotiva a esposa. Além de os homens serem a minoria na igreja, muitos dos homens ainda
tiram a motivação espiritual que a esposa tem de vir cultuar ao Senhor. É preocupante, precisamos nos preocupar. Precisamos ser homens como os homens da história, como John Wycliffe, que foi um homem que viveu na Inglaterra, lá no século XIV. O homem que traduziu a Bíblia para o inglês. E o John Wycliffe, ele foi morto na fogueira. Homens que não olhavam para trás. Homens que não amavam a sua própria vida. Homens que com seu exemplo arrastaram multidões aos pés de Jesus. Homens que honravam as calças que vestiam. Homens que honravam a barba que usam. Homens que levavam suas esposas, seus filhos, seus netos, seus genros, todos aos pés do Senhor. Homens como John Hus, que eu contei aqui semana passada, que também foi levado à fogueira por pregar, por se posicionar contra os desmandos da Igreja Católica Romana. Queimado. E quando está sendo queimado, está cantando um cântico de louvor ao Senhor, porque ele sabia quem era o seu Deus, porque ele sabia para onde ele estava indo, porque ele tinha certeza absoluta de que aquilo que estava acontecendo aqui, naquele momento, não ia ficar sem frutos. John Hus, 1415, 100 anos antes de Lutero. Homens como Zwinglio, que fez a reforma protestante. Em Zurique, na Noruega. E também levou a reforma protestante à Suíça. Um homem que, fez com que o povo rejeitasse os sacrifícios que eram feitos às imagens nos templos. Era um homem que a palavra de Deus, ele era centrado na pregação expositiva. Pregava o texto com fidelidade. Esses homens que fizeram toda a diferença na vida espiritual da igreja, trazendo novamente a Bíblia ao centro da fé das pessoas, ao centro de convivência da igreja. A Bíblia é reafirmada dentro do culto. Mostra às pessoas a fé racional. Olha, não precisa de indulgências, ninguém compra salvação, não precisa das relíquias, não precisamos da idolatria. Um homem que trouxe a consciência livre do povo. Por isso o texto que nós lemos: e conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, quando nós aqui, igreja presbiteriana, nós colocarmos novamente o centro do culto, a palavra de Deus, no centro do culto, a palavra de Deus, na nossa vida, a palavra de Deus, nós vamos começar a ver os resultados acontecendo, os resultados espirituais acontecendo. Você vai ver o seu filho
aos pés do Senhor, você vai ver a sua esposa, o seu marido aos pés do Senhor, você vai arrastar os seus amigos para querer conhecer quem é Jesus, pelo exemplo, pela centralidade da palavra de Deus na sua vida. Mas infelizmente hoje o que nós vemos, irmãos? Crentes, os crentes hoje, eles devem, não pagam. Compra, não paga. É mentiroso. Uma coisa que eu odeio nas pessoas é a tal da mentira, porque a mentira torna a pessoa parecida com o pai dele, Satanás. Ô irmão, por que você não veio no culto? Ah, não, porque eu estava doente. Aí você fica sabendo que o irmão estava na praça passeando. Isso é mentira do diabo. Ah, irmão, porque nós que somos pastores, nós nos preocupamos, nós queremos saber, né? Cadê as pessoas? Por que não veio no culto? Então a gente liga procurando saber. Um homem aí vai ali que entrou duas criaturas ali na sala das crianças, por gentileza. Então, a gente pergunta para as pessoas, e as pessoas às vezes mentem porque o porquê não veio no culto. A gente sabe que não é nada daquilo. Sabe, irmãos, enquanto nós formos cristãos assim, nós não vamos experimentar a grandeza da bondade de Deus na nossa vida. Irmãos, a reforma protestante trouxe liberdade nos aspectos espirituais, liberdade nos aspectos sociais. Como eu já disse aqui, a população começa então a receber educação. O povo então começa a ser educado a ter ética comunitária. O povo começa então a ter uma volta novamente ao amor cristão. A reforma protestante trouxe mudanças políticas também. Mas infelizmente também, irmãos, a igreja ela pecou em muitos aspectos. Em 1529 até 1531, houve uma guerra que até Zwinglio foi morto nesse conflito, que foi chamado de as guerras de Kappel. 1529 foi a primeira, teve uma conversa entre protestantes e católicos, e essa guerra foi cessada, mas 2 anos depois, em 1531, novamente o conflito se deu, e houve muitas mortes, tanto do lado protestante como do lado católico. Infelizmente, irmão, a história da igreja também nos mostra que coisas ruins aconteceram. Os anabatistas, os calvinistas, naquele período da reforma, quando surgiu o grupo anabatista, muitos dos calvinistas mataram muitos anabatistas. Sabia? Porque como o nosso batismo é um batismo por aspersão,
E nós sabemos que os batistas, anabatistas, eles batizam por imersão. Então, havia uma discussão acerca do batismo. E aí, então, os anabatistas eram minoria naquele período. Os reformados calvinistas mataram os anabatistas afogados, porque os anabatistas diziam que os reformados tinham que se rebatizar novamente, ou quem fosse para a igreja anabatista tinha que se rebatizar. E aí, então os calvinistas chegaram lá: vocês não querem se batizar? E aí pegava eles e afogava eles no rio, matavam afogados. Infelizmente, a história também da igreja tem algumas manchas. E nós não podemos fechar os olhos para isso, para que nós possamos prosseguir. Por isso que eu falei, a reforma ela não acabou em 1517, ela é progressiva. Ela é para os dias atuais. Como eu disse, muitas igrejas nossas presbiterianas estão caindo no pragmatismo religioso, no pragmatismo cultural, para poder agradar as pessoas. Irmãos, precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus liberta as pessoas. Elas não precisam de movimentos, de coisas espetaculares, de shows, não. As pessoas precisam da palavra de Deus. Homens e mulheres necessitam da palavra de Deus. É a palavra de Deus que reacende a chama no nosso coração. Você quer sair daqui hoje com o seu coração cheio da presença de Deus? Volte-se novamente para a palavra de Deus que liberta. Conhecereis a verdade de Deus, e essa verdade vai libertar vocês das algemas do diabo, da frieza espiritual, vai aquecer o coração de vocês. Vai fazer com que vocês olhem para a história e vejam o exemplo que esses homens de Deus deixaram para nós e queiramos. Nós não somos George Wycliffe, nós não somos John Hus, nós não somos Lutero, nós não somos Calvinos, mas nós podemos fazer uma história cristã desse tempo que nós estamos vivendo. Basta você se voltar novamente para a palavra de Deus, para o conhecimento de quem Deus é. Aí nós vamos ver, meus irmãos, as crianças não precisar sair para salas, não, porque as crianças vão ter o entendimento de quem Deus é, e elas vão se dobrar no culto diante desse Deus. Nós vamos ver os jovens, não vai precisar de coisas para jovens, porque os jovens vão ter o entendimento de quem Deus é, e vão se dobrar no culto diante do Senhor. Mas hoje, diante de todo esse pragmatismo que nós estamos vivendo, de toda essa tecnologia que nós temos, os nossos filhos, nossos netos, nossos jovens estão conhecendo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, se envolvendo mais com as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Não tem noção de que se morrerem sem Jesus vão viver a eternidade no inferno. O inferno é real. Não é conto da carochinha, não é um conto para colocar medo no coração das pessoas, não, é real. Jesus falou mais do inferno do que do céu, mostrando a consequência de quem não conhece a palavra e não se rende diante de Jesus. Precisamos voltar
as Escrituras, precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Nessa guerra de Capel que eu falei, os católicos mataram o Zwinglio, que foi morto em batalha. A história da igreja também tem histórias ruins para contar. Eu pergunto para você, você tem mais história ruim ou mais história boa para contar? Você quer deixar uma história ruim ou você quer deixar uma história boa para o seu futuro? Nós precisamos pensar nisso. Irmãos, eu tenho 2 filhos. Minha filha está na igreja, está casada. O meu filho está desviado. E vocês não sabem a tristeza que é para mim, às vezes, subir aqui e falar. E o meu filho longe de Jesus. Ontem à noite ele saiu, eu fiquei até de madrugada esperando ele chegar. E eu estava deitado chorando. E orando ao Senhor, pedindo, Senhor, que o meu filho volte para casa bem. Porque começou a vir as imagens quando ele era criança. Quando ele tocava na igreja. Quando ele fazia parte do louvor. E aí agora eu vejo meu filho totalmente longe do Senhor. Vocês acham que isso é fácil? Eu sei que muitos aqui têm filhos que não servem a Deus. É difícil para nós. Mas eu quero dizer para você que a minha esperança está nessa verdade da palavra de Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é poderoso para um dia tocar o coração do meu filho. Isso faz parte da nossa vida, viver momentos tristes, para que nós possamos experimentar esses momentos tristes, nós possamos experimentar da providência e da graça do Senhor sobre a nossa vida. Vocês acham que esses homens também não tiveram tristezas com as suas famílias? Em algum aspecto natural da sua vida? Sim, tiveram. Mas irmãos e irmãs, nós precisamos passar por cima de todas essas coisas e trazer uma aplicação verdadeira da palavra de Deus na nossa vida todos os dias. Porque se a verdade da palavra de Deus ela não for real em nós, ela não for verdadeira em nós, jamais nós vamos refletir isso para as pessoas lá fora. Por fim, irmãos, que nós podemos aplicar diante dessas verdades que foram ditas, como podemos pegar alguns aspectos da vida desses homens e inserir nas nossas vidas nos dias de hoje, nesse tempo moderno. Eu quero dizer para vocês que Deus sempre vai preparar um terreno antes das grandes mudanças acontecerem na nossa vida. Por isso que eu li o texto, e conhecereis a verdade. Quando conhecemos a verdade, o terreno está sendo preparado. A terra que é o nosso coração. Para a semente que é a verdade da palavra de Deus. Somos chamados a sermos as vozes proféticas desse tempo. Quando eu falo profético, irmão, não estou falando de um profético vazio que as pessoas falam aí, não.
a voz profética que proclama as verdades do Evangelho de Jesus. E você e eu nessa noite somos chamados a isso. A reforma protestante trouxe para nós o conhecimento de quem Deus é. Se você conhece o Deus que você serve nessa noite, você vai sair daqui, você vai chegar na sua casa, você vai refletir e você não vai mais viver a vida que você está vivendo. Você vai viver uma vida diferente. Você vai ter prazer em servir a Deus. Você vai ter prazer de dizer como Davi disse, olha, como é bom ir à casa do Senhor. Como é bom ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai ter prazer em sair do seu lar e chegar aqui e cantar ao Senhor. Vai ter prazer em chegar aqui, pegar a sua Bíblia, abraçar a sua Bíblia e dizer, olha Deus, obrigado, porque a tua palavra chegou hoje aqui na minha vida, chegou para mim, eu amo a tua palavra. Muitos estão chorando porque nesse momento não tem a Bíblia. Meu irmão, que você possa chorar porque você a tem, mas não um choro de desespero, não um choro de tristeza, mas um choro de alegria, porque a palavra de Deus é revelada a você. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa mudar a rota da nossa vida. Temos muito trabalho a fazer, somos missionários aqui neste lugar. Tem muito trabalho a ser feito. E Deus te chama nessa noite. Seja como Lutero, seja como Zwinglio, seja como Calvino. Sejam as mulheres como as mulheres de Deus lá no passado. Sejam vocês também. Para que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar. Hoje nós tivemos um culto conturbado, né? De gente entrando ali. Mas, amém. Faz parte. Vamos orar. Senhor, mostra-nos a tua verdade, todos os dias. Não nos deixe cair no engano da mentira. Que não sejamos enganados nesse mundo pós-moderno, que tem nos levado, ó Deus, a nos acomodar com as coisas dessa vida. Que sejamos como os homens do passado, como o povo do passado, que tinham seu prazer no Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração hoje a mesma disposição, a mesma vontade, o mesmo fervor, a mesma necessidade de te servir. Nós precisamos de Ti, Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E que a Tua boa mão se estenda sobre nós. Abre o nosso coração para a verdade da Tua palavra. Conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará de todo o cativeiro da mentira. É o que nós oramos nessa noite, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Você diz um amém? Deus te abençoe, te dê uma boa semana na presença do nosso Deus maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe.